Eu queria fazer um resgate só da questão da OMS, que realmente, né, ela, naquele primeiro entendimento, né, ali em Alma-Ata, né, eles entendiam que essas práticas eram responsáveis pela saúde de 70 a 80% da população mundial. Então, só 20% tinha acesso àquela medicina, né, convencional, moderna, né, que estava ali, né, muito centrada nos países europeus, né, e também, né, nos Estados Unidos. Então, assim, então eles viam que era importante o reconhecimento dessas práticas, mas naquele primeiro momento eles achavam que conforme a medicina, né, convencional fosse crescendo e dando acesso aos outros países, essas medicinas tradicionais elas iam diminuindo de sua importância, né? E aí, com o tempo, a medicina, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, começa a ver que não, né? Que nos países desenvolvidos é onde mais, né, você tinha acesso a essas plantas, a esses produtos, a essas técnicas, né? Era onde estava se regulamentando muito as plantas medicinais. Então, por exemplo, a Alemanha é um dos países que mais tem fitoterápicos regulamentados, né? E aí ele passa a entender que essas práticas tinham um papel fundamental no sistema, né? E aí por isso que eles lançam a estratégia da OMS que integra essas práticas, né? Aos sistemas oficiais de saúde. É uma mudança muito grande, né? Não era só porque as pessoas não tinham acesso à medicina convencional e era a única forma de atenção, mas porque ela conjuntamente ela ampliava, né, a qualidade do sistema de saúde, né? Sim, sim, excelente, excelente sua colocação, muito pertinente mesmo, né? E então nós falamos desse primeiro documento organizador, né, da Organização Mundial de Saúde, e ele então, como ação, ele gerou o start de muitas políticas nacionais, né? E falamos aqui da PNPIC, mas foram muitas, né? E um importante recurso, vamos dizer também orientador, no ponto de vista do trabalho da OMS, foi a criação dos benchmarks, benchmarks de treinamento, benchmarks for training, né? Uhum. E em 2006, como você lembrou, eu nesse momento eu estava colaborando, né, com a então coordenação de práticas integrativas, né, e do Ministério da Saúde e tive esse privilégio de participar de oficinas de construção de alguns benchmarks, né, e que eles vieram um processo assim também extremamente interessante de colocar diversos atores globais em contato para a construção de currículos de formação, né? E nisso, em 2010, a gente viu, então, o resultado desses currículos publicados, né? Então, para ter noção de quanto um benchmark, como é o processo de construção de benchmarks, né? Podem levar anos, né? 4, 5 anos ou até mais, né? Então, em 2010, nós tivemos a publicação daquilo que começou também no escopo daquele primeiro documento, né? Sim. E que foram de várias modalidades, né? A gente tem várias abordagens aí que foram publicadas naquele momento, né? Então, em 2014, né, a gente tem então a publicação do segundo guia, vamos dizer assim, diretriz, né, que é então a estratégia 2014-2023, né? Então, nessa perspectiva que já estamos em 22, surge essa pergunta. Então, nós somos esses atores, né? Eu, você e mais um tanto de gente que a gente vem sabendo aí que está pelo mundo, né? Uhum. Então, qual que é esse próximo passo, né? Nesse mundo pós-Covid, né? Nesse mundo da complexidade e nesse mundo em que a MTCI, né? Ela
se mostra cada vez mais presente, né, consolidada. O relatório global da Organização Mundial de Saúde de 2019, esse relatório da área de MTCI, ele aponta, então, experiências extremamente consistentes, interessantes, né? O Brasil está representado nesse documento, né? E existe assim um reconhecimento do quanto o Brasil vanguarda nesse campo, né? E estabeleceu sempre isso a partir do Ministério da Saúde, né? Com muita assertividade na construção dentro do SUS, né? E então, esse relatório global, ele já aponta assim para a questão da integração, né? Embora existam experiências fantásticas, né? Fantásticas, ainda existe dificuldade nessa integração dentro dos sistemas de saúde. E realmente a gente não tem os números precisos. Por exemplo, hoje, se alguém perguntar exatamente quantos usuários você tem dessas abordagens, a gente não saberia dizer, ninguém tem esse dado atualizado, né? Uhum. A gente só sabe que é um dado bastante, um número bastante expressivo, né? E a gente tem alguns indícios disso, né? Por esse relatório global de 2019, eu acho que é uma estatística bem recente, eu acho que é possível consultar isso, né? Nós temos no próprio site que eu citei do NCCIA, de americano, eles têm alguns dados da população deles, Uhum. e nós temos a Só Eurocan. aproveitando aqui as ferramentas, né, que eu estou começando a dominar, né, você falou do relatório global, né, então mostrar aqui a publicação, é esse livrinho, né, que está aqui, né, o Global Report, né, esse documento está na internet, você consegue, né, acessar. Ele tem inglês, espanhol e outras línguas, né? Não tem traduzido para português, mas já dá acesso, né? Dá para saber, tem muita informação lá sobre como acontecem essas práticas no mundo, né? Então, eu acho que isso é bem importante, né? Então, só para registrar aqui essa publicação da OMS. Excelente, excelente recurso, né? E então o que então a gente pode também ter no contexto europeu, né? É a Eurocan, que é uma organização guarda-chuva, né? Na Europa, que também traz dados assim de que pelo menos 2/3 da população usam essas abordagens, né? Tem todos esses dados assim muito consistentes, né? E a gente tem também uma outra medida disso entre os profissionais de saúde, né? Resgatando assim congressos e encontros mundiais, né? E também tentando abordar um pouquinho esse cenário mais asiático, mais, vamos dizer assim, ocidental, a gente já falou, e o oriental, né, a gente sabe, por exemplo, que essa, vamos dizer assim, só de se pegar o que é o uso da medicina tradicional chinesa na China, que é um dos países mais populosos que a gente tem, isso já dá assim, uma visão, né, do que espera. E na Índia, né, que também é outro país imenso, né, Uhum. extremamente populoso, né, em que você tem um ministério do Ayush, né, da Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, né, e homeopatia, né, e você tem esse ministério paralelo, né, ao Ministério da Saúde, você tem unidades básicas, né, de saúde funcionando com atenção primária e profissionais do Ministério do Ayush, né,
vamos dizer, profissionais praticantes, né? Uhum. E então isso é para a gente ter noção, e tem inúmeros dados também do Japão, da Austrália, né? Quer dizer, a gente aqui está mais acostumado a falar dos nossos números ocidentais, mas nessa é extremamente expressivo o uso a força que é, essas abordagens têm nesse contexto é, também oriental, vamos dizer Uhum. assim, né? Eu acho que isso tem, né, em algumas palestras que eu já fiz, algumas, né, eu Uhum. gosto de mostrar o mapa e a gente vê assim que, né, tá no Global Report também, e a Europa e os Estados Unidos são, né, os países que ainda não têm isso regulamentado enquanto lei nos países, né, mas a gente vê um crescimento no Oriente Médio, na Ásia, na África, né, aqui na América do Sul, né, então muito Sim, grande da regulamentação, né, dessas práticas pelos países, né? Inclusive a gente teve a oportunidade, eu e o Paulo, enquanto a gente estava na coordenação do Ministério, tanto de participar do benchmarks quanto alguns encontros, e tinha muito, né, países, né, do Oriente Médio que a gente não fazia ideia que eles estão trabalhando com diversas práticas regulamentado, né, pelo Estado, então assim, né, mas eles tiveram um início, digamos assim, bem posterior ao da PNPIC, né? Uma das coisas que sim, a gente está bem na vanguarda, né? E uma coisa importante é que a gente tem o Sistema Único de Saúde, né? Que é internacionalmente reconhecido, né? também, sim, sim. Excelente você lembrar desse ponto, né? Que, que realmente tem um avanço maior em termos de regulamentação, mas posterior à nossa, né? Uhum, E o que eu acho que é importante também a gente ter em mente, assim, esses encontros internacionais, assim, vamos dizer, os eventos internacionais, e a gente sabe que a gente tem um crescente, então, desde 2014 até mais recente, em termos vamos dizer, da força desses eventos, né, e da quantidade de integrações que acontecem, né. Então, um evento que for muito, vamos dizer assim, que foi marco, né, ele aconteceu na Europa, em Stuttgart, em 2016, e ele reuniu diferentes grupos, né, internacionais, né, e promulgaram a Declaração de Stuttgart, que naquele momento apontava, vamos dizer assim, esse papel incontestável, né, que as PICs, que a MTCI tem na abordagem das doenças crônicas não transmissíveis, né, de como elas representam importantes fontes de humanização, né, de custo-benefício, de satisfação do usuário, né, de melhor qualidade de resultado mesmo, né? Então, assim, que essa integração ela era extremamente benéfica para o usuário do sistema público, né? Então, assim, a pessoa adoecida, ela recebe um cuidado melhor quando esse cuidado tem a abordagem, vamos dizer, integrativa associada, né? Então, isso foi em 2016. E a gente teve, então, esse também, que foi organizado por você e Paulo na coordenação, mas também com a força do Legislativo, né? O evento de 2018 no Rio, que foi um evento global. Foi um uhum, evento imenso para 4.000 pessoas, né? Em que nesse evento assim a quantidade de temas e que a gente viu então a grande variedade de possibilidades de pesquisa, de detalhes, de aprofundamento em que esse campo que existem nesse campo, né? Assim, então foi um congresso que a gente também teve esse panorama global, né? E nessa época já pandêmica, né,
O ano passado a gente teve a Cumbre do Peru, organizada nesse contexto da rede MTCI Américas, né? E eu acho que aqui a gente até saltou a composição, né, dessa rede em 2017, mas a gente pode voltar e falar, né, que depois Uhum, da a Rede Pix Brasil, de certa forma, foi inspiradora, né, para a rede MTCI Américas, né, mas já no contexto dessa rede MTCI Américas tem a cumbre que aconteceu, organizada pelo Colégio Médico do Peru, com apoio, né, da rede MTCI América e de parceiros bem importantes, né, desse contexto e que também teve a qualidade de reunir o mundo inteiro, né? Então, assim, as uhum, pessoas, o que a gente tem observado é que existe uma vontade muito grande desses diferentes grupos mundiais, internacionais, de se integrarem, de uhum. saberem o que está acontecendo, o que cada um está fazendo, como que está do seu lado, isso acontece aí, isso não acontece, que soluções que você encontrou, né, para cada coisa, né? Então, isso também, os eventos, a história dos eventos conta isso também, né? Sim, sim. E acho que vale reforçar, né, que a rede MTCI das Américas, né, ela, né, parte de uma retomada da Organização Pan-Americana, né, de uma agenda das medicinas tradicionais aqui na região, porque fazia já quase 20 anos assim que eles não tinham nenhuma agenda sobre essa temática. Engraçado que a OPAS antes ela tinha ações que foram, né, ali concomitante entre a Alma-Ata, né, e essa estratégia global. Ele fez várias coisas na região, mas o Brasil pouco participava, não tinha muita ação nesse período, né? E aí em 2016, quando ele retoma, né, e depois em 2017 tem um evento na Nicarágua, né, por causa da experiência da Rede Pix, e aí você tava, né, a professora Islândia, né, o Ricardo Gelman, né, então a Verônica da BVS, né, então a partir dessa experiência se sugere, né, a construção de uma rede, né, e foi muito interessante e ela também se fortalece no Congresso, né, de 2018, né, que a gente chamou, né, o representante de todos os países para estarem aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil, nesse evento, e isso vai consolidando. E aí surge a BVS, né, a Biblioteca Virtual em Saúde das MTCIs, que acaba que é um ponto de encontro dessa ação internacional, né, Iracema? E nunca parou de Sim, se reunir, né? sim, sim, exato, né? Então, esse histórico, assim, da rede mereceria um encontro específico, né? Assim, a gente já fez muito histórico da rede Pix, né? Mas a rede MTCI Américas e todos os frutos que ela vem gerando que são incríveis, né? Que são, assim, extremamente originais e totalmente colaborativos, né? E uma rede que ela realmente é Américas, né? Porque a gente tem esse grupo grande dos países sul-americanos, meso-americanos, né? E tem algumas instituições norte-americanas, como a Academia de Medicina e Saúde Integrativa, né? Em que a gente vem numa colaboração com eles, assim, desde 2017, no segundo encontro da Rede Pix, a gente teve a Mimi Guarneri Uhum. presente, né? E alguns de vocês podem lembrar dessa participação, né? E alguns membros da academia têm sido muito ativos, né? Tem esse domínio do idioma espanhol e têm sido grandes colaboradores da rede MTCI América, então a gente fazendo essa Américas mesmo, né? Assim, nesse sentido, não só